Vai ser só áudio, né? Tá bom. E aí, ousados? Hoje a gente está com o Felipe Ximenes aqui. Felipe, é uma honra te receber aqui no canal. Eu te falei, vou falar agora para a galera ouvir, que é um dos meus ídolos, né? Hoje eu faço administração e tenho interesse de virar gestor de futebol um dia. E hoje está uma honra receber o Felipe aqui no canal. Ah, Leonardo, a honra é minha. Eu fico muito feliz em poder, nesses momentos, estar dividindo a minha experiência, a minha vivência dentro do esporte com pessoas que pretendem fazer parte desse mercado. Eu quero, de repente, estar transmitindo alguma coisa para que as pessoas não passem pelas dificuldades que eu passei na época pela falta de apoio, pela falta de conhecimento e até mesmo pela falta de profissionais que desempenhassem essa função. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar conversando com você e com seu público. Sim, com certeza. Eu fico realmente muito grato. E até porque, assim, eu sou bastante leigo, né? Então, eu acho que você vai conseguir matar algumas curiosidades, minha e de muita gente que vai estar assistindo aí. Bem, Então, vamos lá, Felipe, por aqui, todo ouvidos. então, eu queria saber mais ou menos como que foi esse início, assim, porque eu vou pegar eu como exemplo, a princípio eu queria muito ser jogador de futebol, só que eu Sim. não tinha aquele talento todo, né? Aí eu fui retraindo as posições, virei goleiro e por fim realmente não foi para ser jogador de futebol. Mas essa paixão no futebol, ela começou a me mostrar outros caminhos ali, até que eu fui achar esse ser gestor, que é uma coisa que eu gostava, que eu gosto muito de business, de administração. E na hora de escolher uma faculdade, eu escolhi administração, justamente para poder seguir mais por esse caminho. Mas conta um pouco mais de você, como que foi ali a decisão, assim? Então, Leonardo, eu acho que primeiro, vou começar pelo final. Tá, Eu acho que você fez uma boa escolha. Eu penso que a faculdade de administração é uma faculdade, é um curso que te dá boas noções sobre gestão, né? A gente não tem ainda, no Brasil, um curso de graduação em gestão, e muito menos gestão em futebol. Né? Gestão hoje é uma função que você acaba fazendo cursos de pós-graduação, mas os cursos de graduação, eles normalmente, as escolhas vão da administração, passando pelo direito, educação física. Então, eu acho que você fez uma boa escolha, escolhendo a administração. Eu, não diferentemente de você e da grande maioria das pessoas que são apaixonadas por futebol no Brasil, também tentei jogar futebol, cheguei até a ter uma rápida passagem pelas categorias de base do Clube Atlético Mineiro. Depois eu fiquei disputando campeonatos semiprofissionais, vamos dizer assim, mas rapidamente eu já optei por fazer o meu curso de graduação em Educação Física. Eu sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. E desde então, Leonardo, eu costumo dizer que a transição das funções de dentro de campo para uma função de fora de campo, ou seja, de gestão, ela acaba acontecendo de uma forma natural em cima do perfil que as pessoas que gostam de organização, de planejamento, de controle, de ensinar e de aprender, eu acho que acaba sendo um caminho natural para que você migre para a parte de gestão esportiva. sim. Bom, eu vou até compartilhar uma curiosidade aqui, né? Que a gente brinca que eu sempre gostei de jogar muito videogame, né? E eu sempre joguei muitos jogos de futebol, porque era o que eu gostava realmente. E nos modos de videogame tem a Master League, o modo carreira, né? Que a gente é o técnico. Só que o meu prazer, assim, era montar time, sabe? Contratar um jogador, sabe? Mais esse negócio. Tanto que nos jogos mais atuais hoje tem até a ceninha do o técnico vai conversar com outro técnico para negociar. Então era uma coisa que eu gostava bastante, assim. E eu queria saber de você, assim, quais são as características que um gestor hoje de futebol, um dirigente, precisa desenvolver ou ter já intrínseca dentro dele? Olha só, Léo, antes de eu responder a sua pergunta, eu vou te comentar que, como a nossa diferença de idade é grande, eu também gostava de montar times, mas na minha época não existiam os videogames.
eu tinha o chamado futebol de botão. E os Sim. meus times, eles eram formados com lentes de relógio, sabe? Caramba, legal. Então, uma coisa que acontecia muito, existia um comércio de jogadores de lente de futebol, então você trocava lentes, e eu gostava muito de fazer isso também, para você ver que os gostos são muito parecidos, né, Sim, sim. Léo? Agora, em relação às características de um gestor, eu penso o seguinte: a gente está vivendo num mundo onde todos nós, de alguma forma, precisamos ser gestores, tanto de nós mesmos, quanto das pessoas que nos rodeiam, sejam socialmente ou profissionalmente. Como a gente vive no mundo hoje, onde as lideranças elas precisam alternar entre todas as pessoas que fazem parte de uma equipe, todos, de alguma maneira, precisamos de desenvolver características de gestores. Então, assim, eu penso que, antes de mais nada, um gestor ele deve controlar sua própria vaidade para que ele tenha condição de tratar com as vaidades e egos das pessoas com as quais ele for se relacionar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que a gestão nada mais é do que a facilitação, a viabilização de processos. Então, por isso, um gestor precisa entender que a sua função é uma função meio e não fim, mesmo que você tenha, por natureza, na gestão, de tomar decisões. Então, uma característica muito importante é que o gestor consiga tomar decisões sob pressão e estar pronto para dividir os bônus das decisões corretas e assumir sozinho os ônus das decisões incorretas. Então, talvez essas sejam características importantes para pessoas que estejam dispostas a trabalhar no meio da gestão esportiva, né? Que é a gestão que você gostaria de Sim. trabalhar. Eu gostaria de saber, assim, também como que foi para você começar, né? Porque dar o primeiro passo, eu acredito eu, que é uma das coisas mais difíceis, talvez. E como que foi para você ir ganhando experiência até você conseguir fazer um certo nome para conseguir chegar num time grande? E Então, assim, sabe, Leonardo, é muito difícil a gente explicar algo que, na verdade, você sequer planejou, sabe? sei, Essas coisas elas acontecem muito mais de uma forma orgânica do que propriamente fruto de um planejamento, sabe? Eu, desde a época onde eu comecei a trabalhar como preparador físico, a estruturação e organização dos treinos foi algo que sempre me chamou a atenção. Então, eu sempre gostei, apesar de também gostar das coisas de dentro de campo, de dentro de quadra, no caso do futsal, que eu cheguei a ser um atleta federado, no caso do voleibol, que eu cheguei a trabalhar alguns anos também com essa modalidade, a estruturação e a organização sempre me chamaram a atenção. E como no esporte você acaba acumulando funções, né? Essa migração de dentro dos campos e quadras para fora deles acabou sendo algo natural, e quando eu percebi, eu já estava totalmente fora de campo, exercendo funções de gestão, que passaram por gerência de logística, gerência de futebol, até ser alçado a diretor executivo de futebol. sim. Bom, agora saindo um pouco do assunto mais de gestor, eu acabei vendo algumas entrevistas suas e que perguntava para você qual foi o jogador mais genial, assim, um jogador mais habilidoso que você trabalhou. E eu vi que você falou do Alex, né, que jogou no Palmeiras, na seleção, e no Coritiba, né? Você conseguiu trazer ele de volta. E eu queria saber agora, o jogador que você trabalhou, tem aquela característica de líder mesmo, que é um cara que ele inspira os companheiros, consegue motivar em preleções, principalmente.
Olha só, Léo, eu trabalhei com vários atletas que têm essa característica, sabe? Eu vou citar alguns, mesmo sabendo que eu vou correr o risco de esquecer pessoas importantes ao longo desse processo. Eu vou citar um, que é o David, o Sim, atacante Flamengo, Fenerbahçe, Cruzeiro, Santos, Coritiba. O David era uma pessoa, um atleta que dentro de vestiário, principalmente, em jogos decisivos, era um atleta que demonstrava uma autoconfiança muito grande. E isso acabava transmitindo para o grupo de jogadores. Então, esse é um atleta que eu acho que vale a pena eu citar. Outro atleta que eu trabalhei, que era um líder por natureza, é o Edu Dracena, né? Zagueiro do Cruzeiro, depois Santos, e agora trabalha como coordenador ali no Palmeiras, também um atleta que tem a liderança na veia, uma liderança natural. Agora, mais recentemente, é o Alisson, que é um volante do Santos, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele agora, é uma das pessoas que tem um comportamento e uma retórica antes de entrar no campo que são fantásticas. Realmente é impressionante a qualidade e a capacidade que esse rapaz tem para unir os atletas antes do jogo. O Tcheco também é um atleta que, quanto mais, principalmente depois que ele passou pelo Grêmio, ele passou a desenvolver características de liderança bastante interessantes. O Pereira, zagueiro, Santos, Coritiba, Sport, também um atleta que tinha uma liderança incrível dentro de... Nossa, tantos atletas, é difícil eu aqui vou eu discorrer imagino, muitos, né? Muitos mesmo. eu Mas eu acho que imagino. já deu para... Sim, deu para pegar uma boa base. Falando, a gente viu, eu vi alguns programas esportivos comentando também sobre a motivação e as preleções antes dos jogos. Alguns comentaristas falando que não dá muito certo, senão todos os times ganhavam, outros falando que dá certo. Eu queria saber de você, que estava ali dentro do vestiário muitas vezes, qual que é a importância de uma motivação de um jogador, um capitão, um treinador, um dirigente mesmo, dar aquele discurso motivacional dentro do vestiário? Léo, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode atribuir um peso excessivo em nenhuma variável ou nenhuma ação que é uma ação que faz parte de um conjunto de ações que leva a uma vitória ou leva a uma derrota. Partindo desse princípio, o que eu posso te dizer? Existem momentos onde a preleção dentro do vestiário ela precisa ser uma preleção mais motivadora. E você precisa fazer isso, mesmo que o resultado final não seja a vitória esperada. Quando dois times estão em determinados momentos que precisam de palestras motivacionais, os dois receberão as palestras. E você não pode colocar o motivo da vitória, a palestra para quem ganhou, e o motivo da derrota, a palestra para quem perdeu, porque os dois fizeram uma palestra. Eu acho que o mais importante da gente falar sobre a importância desta palestra é você saber o momento de fazer uma preleção mais motivadora, ou uma preleção mais técnica, ou até mesmo que você possa dividir a sua preleção em dois momentos. Um momento mais voltado para as partes técnicas e táticas do jogo, e um outro determinado momento onde você vai motivar os seus atletas. Mas, para isso, antes de mais nada, você precisa conhecer as características do clube que você está dirigindo, para que aí, então, você possa entregar o remédio na dose certa. Porque o que difere o remédio do veneno é a dose, né? Sim, com certeza. Bom, falando agora mais também sobre a sua carreira, né?
eu queria saber sobre as sensações de ter chegado naqueles 2 vices com o Coritiba, né, da Copa do Brasil. Foi o Coritiba, aquele Coritiba, ou pelo menos eu sou nascido agora nos anos 2002 para frente, né? Foi um dos melhores que eu vi do time do Coritiba mesmo jogar. Realmente era um time que a gente gostava de assistir, assim. E ele acabou pegando uma época do futebol que eu acho que é a época do futebol que eu tenho a melhor lembrança, né? Tinham vários craques jogando, o Neymar, o Thiago Neves, o Ronaldinho estava aqui no Brasil. Eu queria saber de você como foi mesmo chegar a esse, não ter ganho o campeonato, mas chegar a esse vício, quão vitorioso foi para vocês lá? Eu já passei por vários momentos, sabe, Léo, do sentimento que eu tenho em relação a jogos e campeonatos que eu ganhei e que eu perdi, né? Particularmente esses dois, obviamente que ficou um gosto amargo, né? Porque foram dois momentos onde a gente tinha equipes muito interessantes, muito que jogavam futebol muito vistoso, um futebol que realmente envolvia as pessoas que gostam do esporte. Mas, assim, hoje, e já aí quase, inclusive no dia de hoje que a gente está gravando, completam exatamente 10 anos da conquista da Copa do Brasil pelo Vasco, né? Sim, Em cima da gente, do Curitiba. Né? Então, exatamente no dia de hoje, completa 10 anos dessa derrota, vamos dizer assim. Mas o sentimento que fica hoje, para mim, sinceramente, é o orgulho de ter feito um trabalho correto, de ter feito um trabalho que possibilitou o Curitiba chegar às finais destes campeonatos. Então, talvez, hoje, 10 anos depois, o meu sentimento é de orgulho. sim. Bom, eu vou expor mesmo, né? Tipo, a galera daqui do canal principalmente sabe, porque vem muitos santistas aqui. Eu, particularmente, sou santista, né? E Que legal. ano passado com o vice, a gente fica com aquele amargor mesmo da derrota, mas uma coisa que eu aprendi na Libertadores do ano passado foi realmente a aproveitar os momentos e as vitórias que a gente teve, porque foi espetacular a campanha que o Santos fez ano passado na Libertadores, e a gente pôde aproveitar, ganhar da LDU, ganhar do Grêmio, devolver no Boca também, e foi uma coisa sensacional. E sobre esse período que você ficou no Santos, eu queria saber mais ou menos assim, como foi a blindagem do elenco, né? Porque a gente reparou que o futebol e a parte da gestão, principalmente da presidência, andou seguindo caminhos opostos, digamos, né? Que o clube estava numa situação que realmente não era tão boa e a parte do futebol conseguiu andar, conseguiu ir para frente. Foi um desafio muito grande, né, Léo? Eu sabia, quando eu cheguei no Santos, que era um trabalho que inicialmente seria transitório, né? Porque era um período onde o presidente Orlando Rolo assumiu por 3 meses, mas o contrato que eu assinei foi de 5 meses, então eu teria aí mais 2 meses, mesmo depois da saída do presidente Rolo, para poder entregar o departamento de futebol para a nova diretoria, fazer uma transição. Né? Naquele momento que eu cheguei, estava ainda na primeira fase da Libertadores, então eu tive a oportunidade de disputar a Libertadores inteira, ou quase inteira, né? Infelizmente, eu fui demitido 9 dias antes da final, da disputa da final da Libertadores. Naquele momento, o clube não tinha um superintendente de esportes, né? Então, a gestão do departamento de futebol ela estava muito nas mãos do técnico Cuca, naquele momento, com o suporte do Jorge Andrade, que era, naquela época, gerente de futebol de base, e que estava dando um suporte para o Cuca. Então, o primeiro desafio foi conquistar a confiança do próprio Cuca, porque todo mundo ali sentindo aquele momento político muito duro dentro do Santos, era uma desconfiança muito grande. Eu procurei fazer isso da melhor forma e da forma mais rápida possível. Eu tive uma autonomia muito grande do presidente Orlando Rolo, de todos os membros do comitê de gestão, para poder gerir internamente todos os processos do futebol. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande. Né? A gente conseguiu
em 10 dias, tirar aquele transfer ban que a gente tinha com a Alemanha, o que nos possibilitou registrar 2 atletas ali que já estavam no clube, entre eles o Laércio, que já estava no CT, né? A gente acabou registrando também o Robinho, que infelizmente deu todo aquele problema na questão das denúncias que ele recebeu, né? Mas a gente conduziu durante esse período todo, eu acredito, com bastante êxito, né? Porque aquele período todo a gente ainda estava, apesar de conseguir fazer alguns pagamentos, mas sempre com salários e direitos de imagem atrasados, e conseguimos conduzir o Santos até a final da Libertadores. Infelizmente, eu fui demitido, como eu te disse, 9 dias antes, mas o Santos perdeu por pequenos detalhes o jogo para o Palmeiras, mas eu acho que fica, sem dúvida nenhuma, como você disse, a sensação positiva de ter conduzido um time de garotos a essa final e vitórias importantes, né, sobre a LDU lá em Quito, que o Santos não ganhava desde 63, a vitória sobre o Grêmio, que foi realmente fantástica, né, em cima de um adversário duríssimo, e a vitória sobre o Boca foi realmente de lavar a alma, foi das maiores emoções que eu já senti na minha vida, porque a gente persegue, né, ao longo de uma vida inteira, poder disputar uma final de Libertadores. Então, naquele dia, ganhar aquele jogo foi algo, para mim, que eu nunca vou esquecer. Sim, deve ter sido, se para os torcedores foi um momento mágico, eu imagino que para vocês que estavam lá foi mais ainda até que a gente. Mas eu gostaria também de saber, já que a gente tocou no assunto Santos e você falou do time de garotos, queria saber se realmente a água do Santos é diferente, se como que funciona a base e os garotos que sobem, sobre a transição deles, porque às vezes a gente fica com a sensação de que os garotos estão subindo muito cedo, né? Não só no Santos, mas em muitos clubes hoje, até por problemas financeiros, né? E qual que é a sua opinião mais também sobre a base aqui no Brasil? Porque os jogadores estão subindo cada vez mais cedo, sendo vendido cada vez mais cedo para a Europa também. Então, Léo, é uma pergunta bastante complexa. Dá para a gente fazer um podcast somente sobre esse assunto, Sim, né? Vamos primeiro falar sobre o Santos. Assim, eu não acho que a água de Santos tenha algo diferente do Brasil. Assim, eu penso que a comunidade santista, principalmente a comunidade da cidade de Santos, ela tem uma importância muito grande, porque ela abraça os meninos. Eu acho que esse é um diferencial bastante importante para o Santos. Como o Santos ele adquiriu um DNA, né, de que os meninos podem vestir a camisa muito cedo, muita gente no Brasil quer ir para o Santos e faz questão de ir para o Santos. Mas eu penso e tenho, assim, eu não posso falar que eu tenho certeza, mas eu tenho uma percepção muito forte que se o Santos melhorasse em estrutura, melhorasse em capacitação dos seus profissionais, melhorasse principalmente na diminuição da briga política que sempre está rodeando a cidade e o clube de Santos, o Santos poderia revelar não um Neymar, um Rodrigo, um Robinho, um Lucas Veríssimo, mas sim 5, 6, 7, 8. Acho que se o Santos realmente voltar os seus olhos para a estruturação do trabalho, para a capacitação dos profissionais e para a autonomia, para que os profissionais não estejam vinculados e amarrados à política do clube, eu acredito muito que o Santos realmente pode ter dias fantásticos aí no futuro. Agora, passando para o futebol brasileiro, eu talvez não acrescentasse muita coisa para outras equipes, né? Mas eu acho que é mais importante, Léo, eu citar hoje trabalhos no Brasil que eu realmente considero trabalhos muito sustentados de futebol de formação. O Grêmio vem desenvolvendo um trabalho fantástico
há pelo menos 6 anos, que inclusive mudou o perfil dos atletas que ele formava na base. O Internacional está num trabalho de reconstrução. O Atlético Paranaense vem desenvolvendo um trabalho de formação de atletas bastante sólido há pelo menos 12 anos, que eu acho que a gente vale a pena citar. Eu vejo que o Curitiba também vem com altos e baixos, mas avançando nessa situação, acabou, inclusive, de chegar à final da Copa Brasil Sub-20. Eu acho que vale a pena a gente citar. O Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, já vem por mais de uma década fazendo trabalhos muito sustentados nas categorias de base. O Flamengo, principalmente depois do ano de 2012, também se estruturou em profissionais, em estruturas, em equipamentos, em torneios internacionais. Eu acho que é muito importante a gente citar isso. O Palmeiras também vem desenvolvendo um trabalho muitíssimo importante nesse sentido. Eu acho que o Corinthians ainda precisa avançar, principalmente na transição das categorias de formação para a categoria profissional. E a gente vê aí começando trabalhos a aparecerem no Nordeste brasileiro, com o Bahia, com o Fortaleza e com o Ceará, que há pouco tempo contratou um profissional muito competente, que é o André Figueiredo, para gerir as categorias de base do Ceará. Sim, agora eu queria comentar também sobre uma coisa que eu percebo nos jogos de videogame, principalmente o FIFA, que eu acho que é o jogo mais comercial e mais popular do mundo hoje. O Brasil acaba ficando sem os times brasileiros lá e sem os jogadores também. E a gente vê muitos jogadores que acabam se destacando dentro do jogo, times que acabam ganhando um pouco de popularidade fora do país também. E sobre marketing fora do país também, eu não sei se você consegue me falar exatamente bem assim, mas se realmente o marketing aqui dos times brasileiros fora do Brasil acaba sendo não tão bem trabalhado. São desafios importantes que a gente tem, né, Leonardo? Primeiro desafio que nós temos é a questão da legislação aqui dentro do Brasil. O Brasil é um país que ele dá pouca segurança jurídica para que a gente avance em questões, entre elas essa questão de direito de imagem, direito de arena, exploração dessa imagem pelos clubes. Nós temos aqui sindicatos e associações que acabam negociando em nome dos atletas, isso prejudica muito. Eu penso que a gente, principalmente, buscar os chamados new revenues, né? Os retornos de novas receitas de exploração, de marketing no Brasil, a gente tem muito para avançar, é um caminho longo que a gente precisa percorrer ainda, passando, inclusive, pela questão de infraestrutura, né? A banda que nós temos de internet aqui no Brasil não é uma banda ainda que nos possibilita ter segurança nesse processo. Eu acho que a gente tem algumas iniciativas que já estão passando da fase de testes e já entrando na rotina dos clubes, mas eu acho que a gente tem muito para avançar nisso, o que é ruim pelo momento atual, mas é positivo pelo tanto que a gente tem para avançar. Então, eu acho que essa, sim, é uma área de esportes, de marketing digital, né? De monetização de redes sociais. Eu acho que é uma área muito importante e que, naturalmente, vai crescer no Brasil para que a gente não passe situações como essa que você falou, de ter o jogo mais praticado, jogado no mundo, não ter a presença dos times brasileiros, infelizmente, por questões que fogem à nossa vontade e à nossa alçada. Sim. Bom, agora também queria saber de você o que você acha dessa onda de técnicos estrangeiros que vem tomando o Brasil desde 2019, né, que começou a ficar um pouco mais popular com Jorge Jesus e Sampaoli. Se eles realmente são melhores, se os técnicos estrangeiros realmente são melhores. E uma coisa que eu queria saber também é se, por exemplo, o Guardiola, ele foi um cara que ele mudou um pouco o conceito de futebol ofensivo na Europa, principalmente ali com o Barcelona,
de que para jogar ofensivamente você precisa ter a posse de bola. E eu queria saber de você se você acha que o Sampaoli e o Jorge Jesus foram uma espécie de Guardiola aqui para o futebol brasileiro. Se eles realmente tentaram mudar esse conceito e que agora a torcida e alguns presidentes acham que somente os técnicos estrangeiros vão conseguir fazer esse trabalho de um time ofensivo. Léo, assim, são perguntas de muito difícil resposta, né? Porque são perguntas que elas não têm uma resposta direta, né? Primeira coisa que a gente precisa falar, eu acho que essa sim eu posso responder diretamente para você. Eu penso que o que qualifica um profissional é o seu currículo e o seu trabalho, e não a sua certidão de nascimento ou o seu passaporte, né? Eu não quero crer e não posso crer, né, que o simples fato de um profissional não ter nascido no Brasil vai fazê-lo competente, e também não quero acreditar que o simples fato de um treinador não ter nascido no Brasil vai ser o motivo para que ele não tenha condições de trabalhar aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que isso não é uma questão que, para mim, faria diferença no momento de contratar. Eu estou dizendo a minha posição, né? Sim. A transformação de uma cultura é um processo lento, gradual e longo, de longa duração. Então, a gente não pode falar, né, que um treinador que veio aqui no Brasil e passou um ano, outro treinador que veio aqui no Brasil e passou 2 temporadas, mudaram uma cultura de um futebol. Eu acho que isso seria até pretensioso demais por parte deles e ingênuo demais por nossa parte. Mas eu acredito, Léo, que a vinda de profissionais estrangeiros para o nosso país, ela é sempre muito rica, muito produtiva, porque eu falo sempre, quanto mais repertório tem um profissional, maior a possibilidade dele de desenvolver bons trabalhos e estar sempre atualizado em relação às práticas esportivas, principalmente aqui no nosso continente, né? Que a gente já é posicionado no hemisfério sul, a gente não está no hemisfério norte. Segundo, a gente tem uma distância aí que ultrapassam 10.000 quilômetros para a Europa, então isso dificulta muito. Então, quando a gente tem treinadores estrangeiros, europeus, eu acho que isso é muito positivo, apesar de a gente tem de citar que não foi Jorge Jesus e muito menos o Sampaoli, os primeiros treinadores estrangeiros que pisaram aqui no Brasil. A gente já tem treinadores estrangeiros há muito tempo. Otto Glória, por exemplo, lá na década de 60, já era treinador aqui no Brasil. Sim, com certeza. Bom, a gente já passou um pouquinho até aqui do tempo, né, que a gente tinha combinado. Queria agradecer muito, realmente. Vou falar de novo, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado por participar. O canal está sempre de portas abertas para você, sempre quiser vir aqui. Suas redes sociais, você quer deixar para a galera poder te seguir? Legal. O meu Instagram é @Felipe Ximenes, né? Ximenes com X e S no final, tá? O meu Facebook é Felipe Ximenes. Também é simples de achar. Certo, e você também está com um curso, né, de gestão. Sim, eu tenho um curso de gestão online. Na verdade, a primeira etapa deste curso, eram 10 turmas. Eu já terminei as 10 turmas. Graças a Deus, foram 500 gestores que fizeram este curso e se capacitaram para trabalhar na gestão de futebol. Eu vou estar lançando agora, brevemente, um novo curso chamado Gestor Esportivo 2.0, e quem me seguir nas minhas redes sociais, naturalmente, vai ter notícia desses produtos para que a gente possa melhorar o nível da discussão e dos profissionais que trabalham na gestão esportiva aqui no nosso país.
Perfeito. Muito obrigado mesmo. Galera, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, corre lá para as redes sociais do Ximenes para poder ficar de olho lá no próximo lançamento do curso dele. E é isso, até a próxima. Valeu.